Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje nós queremos tratar de um texto que algumas denominações usam como motivo para poder perder a salvação. Eles usam a seguinte expressão: cair da graça. Um texto que Paulo fala sobre na igreja de Gálatas não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com o assunto de salvação e perder a salvação. Vamos ler o versículo, depois nós vamos tentar debater aqui com uma série de versículos para explicar o que é cair da graça. Gálatas capítulo 5, verso de número 4, diz assim, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O próprio verso, se alguém ler com cuidado, na dependência do Espírito Santo, com oração, pontuando, olhando o que está escrito palavra por palavra, o próprio verso já se explica. Separados estais de Cristo, ok? Vós os que vos justificais pela lei. Ele completou agora. Quem está se justificando pela lei não é salvo. Aí ele diz, no final, da graça tendes caído. Você não é um salvo, da graça tendes caído. Não é que ele perdeu a salvação, é que ele não era um salvo. Da graça tendes caído. Era isso que Paulo estava tentando mostrar. Mas vamos ver uma passagem para ficar mais claro esse assunto? Lá em Atos capítulo de número 15, o concílio muito mencionado aqui, o que aconteceu, Paulo e Barnabé estavam voltando de viagem, aí um grupo de fariseus aqui chegaram para eles e disseram, fala discípulos aqui, mas eram pessoas que não criam, vou ler o verso 1 e o verso 2, diz assim, então alguns dos que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos, se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão. Paulo e Barnabé conseguiram uma contenda, ele diz, não uma pequena contenda não, foi algo grande, uma discussão grande sobre o assunto. Eles estavam dizendo que não bastava Jesus Cristo, precisava de obra humana, precisava da circuncisão. Era o grupo dos judaizantes, era um grupo de perdidos que queriam defender e manter a posição de Moisés. O livro de Gálatas vai condenar isso. Se está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Paulo pegou mais pesado nos Gálatas. Ele já pegou mais seguro para ver se realmente convencia as pessoas do que era certo. Mas aqui esse grupo fez isso. No versículo de número 5, ele diz assim, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Você tem 4 sementes lá que caíram, o semeador saiu a semear. A primeira caiu no terreno, a segunda caiu no terreno, a terceira caiu no terreno, a quarta somente que deu fruto. Alguns creram, mas depende do que é o crer. Então a salvação se concretiza mesmo quando você tem aquele momento mesmo de entrega a Cristo. Não é um momento de emoção, não é um momento de obrigação, é um momento de quebrantamento, de arrependimento, de entrega total a Jesus Cristo. Aí é um salvo. É diferente. Então, muitos caminham até um certo ponto, mas não chega à salvação. Então, eles não perderam, porque eles não tinham. Então, era isso que estava acontecendo no livro de Gálatas. Paulo escreveu por isso, caísse da graça. Por quê? Eles estavam praticando coisas diferentes. Vamos ver agora um punhado de versos aqui no livro de Gálatas. Capítulo 2 de Gálatas, verso de número 4. Vamos ler alguns versos para que a gente possa entender. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Opa! Existiam falsos irmãos ali na igreja dos Gálatas? Quem eram os que caíssem da graça? Falsos irmãos são salvos? Não. Caísse da graça, vós que estão guardando a salvação por obras. Se vocês querem as obras da lei, vocês não são salvos. Paulo diz, os falsos irmãos que adentraram ali, ou se intrometeram secretamente a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em
servidão. Volta aí para o capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6, o 7 e o 8. Diz assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Tão depressa vocês saíram da graça para outro evangelho? O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema, seja maldito. Havia o lado correto, os crentes sérios na igreja na Galáxia, mas havia o lado pervertido, havia o lado errado. Capítulo 2, verso de número 16. Olha o que diz, capítulo 2, verso de número 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então você tinha o grupo dos certos. Agora você tinha o grupo do lado pervertido. Capítulo 3, verso de número 10. Olha o que diz. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito daquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Maldito aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então ele, olha, o grupo dos salvos, o grupo dos perdidos. Ele diz que aqueles que estavam, todos aqueles, pois são das obras, estão debaixo de maldição. Maldição. Quem aceita um evangelho corrompido não é salvo. Quem aceita o evangelho hoje de obras da lei não é salvo. Existe uma denominação aí que está debaixo da lei. A Bíblia é clara, está debaixo de maldição. Quem é que vai mudar a Bíblia? Sabe o que Paulo fala desse grupo aqui, ó? Capítulo 3, verso de número 1. Ele chama de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificados entre vós? Insensatos Gálatas. Quem pregou esse evangelho para mudar vocês? Como é que vocês vêm inventar uma salvação por obra? Vocês estão fora de si? O que vocês estão pensando? Aquele grupo deixaram-se induzir pelos judaizantes. Muitas pessoas deixam-se induzir hoje por outras coisas hoje. Se você se apegar à Bíblia, você não será enganado. Você vai conhecer aqui o que é a verdadeira salvação. Cair da graça não quer dizer que alguém que estava na graça caiu. Quer dizer que alguém rejeitou o plano da salvação. Cair da graça significa isso, rejeitar o plano da salvação. Não é que alguém está perdendo a salvação. Alguém está rejeitando. Os judaizantes estavam ali no meio deles, no meio do grupo, ouvindo a graça de Deus e queriam ficar com as obras da lei. Aí Paulo diz, decaístes? Passaste de um evangelho para outro? Maldito, anátema. Para finalizar, olha o que diz no capítulo 5, verso de número 1. Olha a liberdade que Paulo fala. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Nós estamos libertos, livres, vida eterna garantida. Como é que volta ao jugo da servidão? Como é que volta a maldição? Jamais. Um salvo, ele compreende a verdade de Deus, ele busca a verdade de Deus. Vamos orar nesse instante. Obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado pela Tua perfeita palavra. Abre o entendimento de todas as almas que estão ouvindo e assistindo estas mensagens. Fala ao coração de cada um, ó Deus. Precisamos muito do Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai,
Assim eu te oro e te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.